Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Muniz, Gabriela, que eu tô vendo aí o coque dela e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Gabriela mandou o tchauzinho dela aqui pra você. Gabriela Rangel, que ultimamente, Vera, tá cheia de trabalho com um problema que nunca termina de falta de energia na região central aqui da cidade de São Paulo. Impressionante. Surreal. Ô, Vera, e hoje a gente vai tratar de um outro assunto que é o seguinte: projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas e que veda a concessão desse benefício em casos de crime hediondo. Então, esse projeto agora segue para análise do presidente Lula. A gente sabe que o presidente não é exatamente simpático a esse projeto, mas a gente sabe também que o próprio Partido dos Trabalhadores não fez grande oposição a ele, né, Vera? Não fez, Cássia, nem no Senado e nem na Câmara. Não houve orientação nem das lideranças do PT e nem do governo para que se votasse contra, e muitos senadores e deputados do PT votaram a favor, dos partidos da esquerda, dos partidos da base, e agora se coloca essa questão a respeito do veto para o presidente Lula. A gente sabe que, historicamente e ali em termos teóricos, a esquerda é contrária a esse projeto, acredita que as saídas temporárias fazem parte do processo de ressocialização dos presos e que elas são importantes para isso, e que elas estão previstas no ordenamento jurídico, portanto deveriam ser mantidas. Essa deve ser a posição externada, por exemplo, pelo grupo de advogados prerrogativas, que vai emitir uma nota ainda hoje. É um grupo que tem alguma ascendência junto ao PT, também ao Ministério da Justiça, e vai soltar uma nota defendendo justamente que o presidente vete na íntegra o projeto. E aí eu fui apurar em vários setores do governo, porque o Lula vai ouvir vários setores do governo. Ele vai ouvir o Ministério da Justiça, deverá ouvir a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República e também as áreas mais políticas, a SECOM e a Secretaria e o Ministério, da Articulação Política, das Relações Institucionais. O ministro Ricardo Lewandowski ainda não se posicionou a respeito. Ele pediu para ter acesso à íntegra do projeto, porque ele quer analisar pessoalmente as eventuais inconstitucionalidades que existam no projeto, incompatibilidade com os códigos e com o que diz a Constituição a respeito dos direitos aí dos presos. E só então ele vai se manifestar. Ainda não chegou para o Lula para sancionar ou vetar. A partir do momento que chega para a análise do presidente, ele tem 15 dias úteis para se manifestar a respeito. E esses órgãos todos que vão opinar têm de mandar os seus pareceres, as suas opiniões até lá. A área política recomenda que ele não vete, ao menos que não vete na íntegra, por algumas razões. A primeira delas, e mais óbvia, é que é mais um veto que vai ser derrubado. É certeza, pule de 10, que vai cair esse veto, mesmo o veto integral, e ainda que seja veto parcial, deve cair. Então o Lula está sendo acusado a não ficar dando murro em ponta de faca, como eu ouvi, porque ele já vetou muitas coisas, esses vetos caíram, tem outros vetos para serem analisados ainda na fila e que são vetos que tendem a cair, o veto ao orçamento e outros, e o presidente foi aconselhado de que isso acaba sendo traduzido em fraqueza perante o Congresso, em falta de interlocução política com o Congresso, e não é um expediente inteligente e nem estratégico para o governo ficar tendo veto derrubado a todo momento. A segunda razão diz respeito a algo com que o Lula está preocupado, fez até uma reunião essa semana, que é a imagem do governo, a imagem do seu governo, a sua própria imagem. E um dos grandes problemas apontados em todas as pesquisas é a questão da segurança pública. E existe uma imagem de que o governo Lula e de que o PT não tem uma política de segurança pública que seja focada em realmente atacar o crime, atacar os bandidos,
colou em uma parcela significativa da população essa máxima segundo a qual o PT protege bandido, protege o criminoso, só pensa em direitos humanos dos bandidos e não das vítimas, que não liga para os policiais, que não liga para policiais quando são atingidos em serviço, e tudo isso ajuda a desgastar a imagem do governo. Ainda mais, Cássia Muniz, no momento em que a gente tem uma fuga de presos num presídio federal que completou mais de um mês sem nenhuma resolução em vista, em que esses presos estão dando um nó nas forças de segurança, e isso também recai sobre as costas do governo. Então, como você explica você vetar um projeto desse se tem 2 presos aí perigosos que não conseguem ser capturados? Então, todo esse cenário que eu descrevi aqui forma um indicativo de que o Lula não deverá vetar na íntegra o projeto. E aí a gente fica entre um veto parcial, que atenue a proibição às saidinhas, ou uma sanção pura e simples, o que iria iria contrariar a sua base mais histórica, os petistas, os advogados criminalistas, aquele núcleo duro mais próximo do próprio presidente. Agora, ainda que ele não vete integralmente, vai ser interessante de entender o quanto que isso pode, de fato, reverter em algum capital político, em algum ganho para o governo em termos de imagem, até porque a gente sabe que é uma pauta tradicionalmente ligada mais à direita, né, Vera? Então, também conseguir capitalizar em cima disso, acho que não vai ser uma tarefa das mais fáceis, ainda que não venha um veto integral, né? Muito interessante isso que você traz, e é algo que eu mesma não tinha pensado, mas você tem toda a razão, porque só o fato de não vetar não se reverte numa bandeira. Falta ao governo, falta ao PT uma linha clara do que ele pretende para a segurança pública, do que ele defende, do que seria a atribuição do governo federal, o que seria dos estados, principalmente uma relação sobre o que é o papel das polícias, porque teve por muito tempo uma defesa ali, as polícias matam muito, sem dizer o que o PT e o governo pretendem para a polícia. Não é simples, não é algo simples de entrar. A gente viu que na votação desse projeto das saidinhas, o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, se licenciou da secretaria para ir lá votar, porque ele sim tem essa bandeira há muito tempo, e o governo aqui de São Paulo tem uma política para a segurança que é muito questionada pelas entidades de direitos humanos, por ser está se mostrando de alta letalidade policial. Então é uma bandeira que a direita navega bem mais facilmente do que a esquerda. Você tem toda a razão, Muniz. Vera Magalhães, mais tarde de volta aqui na CBN, no Ponto Final, Viva a Voz, versão estendida. Bastante tempo para falar com a Carol Moran, falar dos temas mais importantes do dia, como esse que a gente acabou de abordar aqui. Vera, muito obrigada. Até mais tarde. Até mais tarde. Olha, Cássia, se nada for desmarcado, se tudo estiver mantido, a gente vai entrevistar hoje no Viva a Voz o ministro da Educação, Camilo Santana. Então já convido quem estiver ligado agora aqui no CBN Brasil a ligar mais tarde também às 6h30, que deve ser o horário da entrevista com o ministro. Maravilha. Convite feito. Estaremos ouvindo. Até mais, Vera. Até mais. Tchau, Vera. Até.